Capítulo 181. O Leal Ciel. Lumian recostou-se em seu assento, assumindo uma postura casual. Seu olhar se fixou no gigante Simon enquanto ele perguntava, e qual é o problema? O gigante Simon lançou seus olhos azuis claros sobre Louis e Sarkota parados atrás de Lumian. Eles não são homens de Brignais. Por que você permitiria que eles o seguissem? Se fosse eu os colocaria para trabalhar, como seguranças. Louis e Sarkota trocaram olhares ansiosos quando Simon acertou em cheio. Lumian quis aplaudir, grato por Simon ter lhe proporcionado a oportunidade de ganhar a confiança deles. No entanto, ele não podia confiar inteiramente em Louis e Sarkota. Ele não tinha vontade de se tornar um mafioso, mas não queria levar um tiro nas costas, um dia crivado de balas. Lumian sorriu mais uma vez. O que você quer dizer com os homens de Brignais? Eu costumava trabalhar com Brignais. Somos todos membros da máfia Savoy, leais ao chefe. Contanto que eu permaneça fiel, não há necessidade de se preocupar com a possibilidade deles se voltarem contra mim. Louis e Sarkota sentiram repetidamente, impressionados com a mente aberta e o comportamento de Ciel. Isso mesmo. O Barão Brignais mudou nosso status na Savoy Mob e nos deu muita confiança, mas ainda somos membros da Savoy Mob. Trair o chefe está fora de questão. E foi o chefe quem nos ordenou seguir Ciel e obedecer às suas ordens. Simon engasgou com as palavras de Lumian. Depois de alguns segundos, ele finalmente disse, você pode ser leal ao chefe, mas outros podem não ser. Brignais é ambicioso. Você acha Brignais infiel ao chefe? Idemblad. Botas Vermelhas Franca mencionou que Brignais não tem sido obediente ultimamente. Lumian de repente sentiu pena de Gardner Martin, o chefe da máfia de Savoy. Seus subordinados mais capazes careciam de lealdade e sua amante favorita tinha segundas intenções. O recém-chegado que lhe havia promovido recentemente era um espião de outra organização. Percebendo que não conseguia se livrar de Louis e Sarkota, dois bandidos que frequentemente acompanhavam o Barão Brignais e tinham conhecimento de vários assuntos, Simon conduziu a conversa de volta aos trilhos. Vim aqui para discutir o salário básico dos dançarinos. Caramba, por que diabos temos que dar dinheiro a essas vadias todos os dias, mesmo quando elas não têm um único cliente? Franca é autoritária. Só porque ela é amante do chefe, ela o convenceu a concordar com uma exigência tão irracional. Somos mafiosos, não uma instituição de caridade. Pelos Tean, quando entreguei dinheiro para aquelas mulheres, me senti um maldito padre. Por mim tudo bem. Eu só preciso dar algumas lambidas neles todos os dias. Mas é um velador por dia para Salle de Balbrise. Os trabalhadores têxteis do Quartier do Jardim Botânica ganham apenas 1,5 velador por dia e trabalham de manhã à noite. Não admira que as belas dançarinas de Franca se recusassem a trabalhar na Rue do Rossignol. Os preços lá são baixos e o salário base é escasso. Por que vocês estão xingando como Franca e Jena? As vulgaridades podem ser contagiosas. Aurore parecia xingar da mesma maneira durante seus ataques ocasionais de loucura. Lumian ignorou deliberadamente a sugestão de Louis e perguntou com um sorriso, qual é o seu plano? A fúria de Simon permaneceu gravada em seu rosto. Você, eu e Black, iremos ao Bor juntos. Devemos fazê-lo mudar de ideia e controlar Franca. Qual dos outros mobs paga aos seus dançarinos um salário base? Ele está tentando tirar vantagem da minha recente aquisição da Salle de Balbrise. Ele está me incitando a me rebelar contra o chefe. E, como Aurore disse uma vez, o primeiro verme é comido por pássaros, e os corvos que esticam o pescoço levam um tiro. Lumian ergueu as mãos, estalando os nós dos dedos com um sorriso malicioso. É inútil. Frank é amante do chefe. O chefe sem dúvida irá atendê-la. Se você quiser que ele mude de ideia, só há uma maneira, tornar-se, você mesmo o chefe. Isso é algo que você deveria dizer na frente de tantas pessoas. Louis, Sarkota e os outros atrás de Lumian ficaram tão aterrorizados que quase cobriram a boca do líder. Gigante Simon também pareceu surpreso. Que bobagem você está dizendo? A maioria de seus capangas a tremia de medo. O que quero dizer é... Lumian de repente agarrou a borda da mesa e jogou-a no gigante Simon. Clang. A mesa caiu no chão e as xícaras sobre ela se despedaçaram. O gigante Simon já havia recuado 2 passos, sua expressão escurecendo. Seus subordinados instintivamente pegaram seus revólveres. Ele olhou para Lumian e exigiu,
O que você quer? Lumian estava atrás da mesa de madeira virada, fervendo de raiva. Seu desgraçado, o chefe significa alguma coisa para você? Como você ousa planejar um motim em segredo, tentando forçá-lo a mudar suas ordens? Você realmente deseja ser o chefe? Os comandos do chefe devem ser executados, sejam eles bons ou ruins. Se houver um problema, você pode resolvê-lo com o chefe em particular, mas não pode conspirar com outras pessoas para coagi-lo. A pergunta expôs as verdadeiras intenções do gigante Simon, deixando-o incapaz de explodir de raiva ao continuar incitando Ciel. Ele cuspiu suas palavras. Droga, há algo errado com seu cérebro. Quando eu disse que queria forçar o chefe, eu apenas sugeri que todos abordassem o chefe e explicassem que não é razoável fornecer um salário base a uma dançarina. Isso coloca um fardo pesado sobre nós. Com isso, o gigante Simon assinou com a mão, com uma expressão que transmitia dificuldade de comunicação com Ciel. Ele se virou e partiu, seus subordinados seguindo-o, descendo a escada. Observando a partida deles, Lumian riu interiormente. Muito obrigado. Amanhã, não, esta noite, o chefe saberá o quanto sou leal. Lumian encontrou uma oportunidade de ganhar a confiança de Gardner Martin e aproveitou-a sem hesitação. Fazendo um show, ele simulou um suspiro de raiva, restringindo suas emoções. Apontando para a bagunça no chão, ele ordenou a Louise e aos outros: limpem isso. Assim que Lumian terminou de falar, uma figura emergiu das sombras perto da escada. Era a Jenna, tendo terminado sua apresentação no salão de dança. Jenna não estava usando uma roupa reveladora hoje. Seu vestido rosa, sustentado por uma anágua, fazia com que ela parecesse uma flor de cabeça para baixo. Seu cabelo amarelo acastanhado estava preso em um coque simples na parte de trás, com algumas mechas soltas caindo suavemente em cascata. As olheiras ao redor dos olhos azuis eram menos pronunciadas, conferindo-lhe um toque de elegância. Uma verruga adornava o meio de sua bochecha esquerda. Isso simbolizava a elegância. Observando Jenna, Lumian não pôde deixar de rir. O pessoal do distrito comercial aprecia esse estilo. Ele estava se referindo ao traje menos provocativo de Jenna. Jenna sorriu presunçosamente. Funciona surpreendentemente bem de vez em quando. Franca mencionou que às vezes, quanto mais inatingível algo parece aos homens, mais eles o desejam. Porra, não consigo entender essa mentalidade. Qual é o problema? Lumian olhou para os garçons arrumando e encontrou outra mesa para sentar. Jenna sentou-se em frente a ele e sorriu. Estou aqui para discutir a taxa de canto para a próxima semana. Anteriormente, eram 10 músicas por noite, 4 veludor e 1/3 do dinheiro jogado no palco. Ultimamente, parece que me tornei mais popular do que nos últimos meses. Lumian ponderou por um momento antes de responder. O Poisons por Mob começou a suspeitar de você, tornando difícil para você se apresentar em seus salões de dança. Porra, isso me enfurece. Você não poderia ter se disfarçado melhor? Você foi identificado tão facilmente e isso acabou me implicando. Jenna respondeu indignada. Um sorriso travesso apareceu nos cantos da boca de Lumian. A partir de hoje, vocês ainda tocarão 10 músicas por noite, mas o valor aumentará para 10 veludor. Você pode ficar com 2/3 do dinheiro jogado no palco. Louise, que estava atrás de Lumian, sentiu uma pontada de tristeza. Embora Little Minx não cantasse aqui todas as noites, ela frequentava o local várias vezes por semana. Essa mudança resultaria em Sally de Balbrise ganhando 2.000 veludor menos anualmente. No entanto, parecia que Little Minx desempenhou um papel significativo no assassinato de Amerite, o líder da máfia. Como consequência, ela perdeu a oportunidade de se apresentar no território do Poisons por Mob, totalizando uma perda de mais de 1.000 veludor por ano. Jenna parecia bastante contente. Receber 10 veludor por 10 músicas e manter 2/3 do dinheiro investido no palco foi o tratamento mais generoso na indústria de cantores underground. Ela sorriu e disse, só posso passar 3 dias na próxima semana, de sexta a domingo à noite. Procurando oportunidades em salões de dança em outros distritos. Lumian perguntou casualmente. Jenna balançou a cabeça. Não, eu não tenho muito tempo para cantar. Tenho outras coisas para fazer. Ser cantor underground não é sua profissão? Lumian perguntou curioso. Este é apenas um show de meio período. Jenna enfatizou com um sorriso malicioso.
Meu trabalho principal é ser amante compartilhada de Leonciel e Rebotes Franca. As pernas de Louis quase cederam com a brincadeira. Para ele, Franca era uma mulher possessiva. Ela havia ensinado uma lição a qualquer homem que ousasse arrebatar Little Minx dela. Se o chefe realmente se envolvesse com Little Minx, ele sem dúvida enfrentaria a fúria de Rebotes. Esse sujeito tem outras identidades. Os pensamentos de Lumian dispararam quando ele perguntou pensativamente: Gênia, seu nome verdadeiro ou um pseudônimo? Cantores underground de meio período muitas vezes adotavam um pseudônimo para evitar impacto em suas outras ocupações. Os lábios de Jenna se curvaram e ela piscou antes de responder. O que você acha, Monsieur Ciel? Ela enfatizou deliberadamente o nome Ciel, o que implica que ele também usava um pseudônimo. Com isso, Jenna levantou-se da cadeira, inclinou-se sobre a mesa de madeira e sussurrou no ouvido de Lumian, depois de ouvir sua conversa com o gigante Simon. Tem uma sugestão sincera. Quanto menos leal alguém é, mais se vangloria de sua lealdade. Seu desempenho foi um pouco exagerado, e Jenna se endireitou, com ar de orgulho, e caminhou com confiança em direção à escada. Finalmente chegou a vez dela de educar Ciel. É assim mesmo? Lumian ponderou enquanto observava a figura de Jenna partindo. Você não está usando perfume hoje? Jenna se virou, sua expressão transbordando de alegria enquanto perguntava: então você não me notou subindo as escadas? Visite e leia mais romances para nos ajudar a atualizar o capítulo rapidamente. Muito obrigado. Capítulo 182, Soro da Verdade. O que você acha, Madame Jenna? Lumian sorriu, devolvendo as próprias palavras de Jenna para ela. Caramba! Jenna exclamou, levantando a mão em frustração antes de se virar com uma carranca e descer as escadas. Lumian ponderou por alguns momentos, batendo na mesa à sua frente. Ele se virou para Louise Sarcota e disse: tragam-me um copo de absinto de erva doce. Ser o protetor da sala de bal, Brise tinha suas vantagens, e suas refeições aqui eram por conta da casa. Ao lembrar que teria de entregar a maior parte dos lucros do salão de dança ao patrão e subornar a polícia, Lumian sentiu-se menos inclinado a ser frugal. Por mais difíceis que as coisas se tornassem, ele não podia se permitir sofrer. Ele teve que fazer o máximo para fazer o chefe sofrer. Lumian bebeu 2 copos do líquido, verde claro, amargo e alterador da mente, e permaneceu na sala de Balbrise até quase meia-noite. Levantando-se, ele se virou para Louise Sarcota e declarou: vou para a cama. Espere até o salão de dança fechar antes de voltar para casa. Se alguém causar problemas, jogue-o fora. Se você não consegue lidar com eles sozinho, reúna todos e seja ousado o suficiente para agir. Não se preocupe, assumirei a responsabilidade se algo der errado. O que ele não disse foi: se eu não puder assumir a responsabilidade, deixarei que o chefe se preocupe. Sala de Balbrise ficava aberto até as 2 horas todos os dias, geralmente abrindo entre 10h30 e 11 horas. Sim, chefe, Sarcota e Louis responderam em uníssono. Ao retornar para seu quarto, Lumian demorou mais de 15 minutos antes de pegar a mala marrom, contendo os grimórios de Aurore. Ele se espremeu para fora da janela e pousou suavemente no chão do 2º andar. Ele caminhou pelas sombras, virando da Avenue du Marché para a Rue des Blusas Blanches, e entrou na casa segura que havia alugado anteriormente. Depois de esconder os grimórios e liberar um pouco de enxofre para repelir os insetos, Lumian saiu da sala e entrou em um beco atrás da Rue des Blusas Blanches. Planejava fazer um desvio até o Auberge du Coq d'Oré, onde passaria a noite. Depois de caminhar uma dúzia de passos, ele notou uma pilha de lixo ao lado de uma barricada. Catadores e faxineiros só viriam na manhã seguinte para limpá-lo. Naquele momento, tornou-se um refúgio para ratos, baratas, moscas e cães vádios. Ao ver os ratos e cães vádios, Lumian de repente se lembrou de algo. Entre as 3 latas de metal que adquiriu do pervertido Edsei, uma permaneceu não identificada. Eu poderia muito bem tentar. Lumian acenou com a cabeça para si mesmo, imperceptivelmente. Confiando em suas habilidades excepcionais, reflexos rápidos, movimentos ágeis e observação aguçada, ele rapidamente pisou em um rato com pelo preto acinzentado. Ele se agachou, pegou a vasilha de metal, ligeiramente pesada e despejou um líquido inodoro e incolor na boca da presa. O rato soltou um guincho rápido, mas fora isso nada de incomum aconteceu. Considerando os métodos do pervertido, pensei que poderia ser um afrodisíaco, mas não parece. Isso faz sentido.
Esse pervertido possui poderes Beyonder que estimulam o desejo. Ele não precisaria de um recipiente adicional com o mesmo efeito. Lumian ergueu o pé direito, observando o rato correr de volta para seus companheiros. Ele se juntou ao enxame enquanto emitia guinchos contínuos, mas não fez mais nada. De repente, uma voz tão clara quanto o cristal soou atrás dele. O que você está fazendo? Lumian se virou e viu botas vermelhas Franca emergindo das sombras no final do beco. Ela ainda usava botas vermelhas, calças esbranquiçadas, e uma blusa xadrez preta e branca. Seu cabelo louro estava bem amarrado. Por que você está aqui? Lumian ia perguntar, mas imediatamente lembrou que Franca morava na Rue des Blouses Blanches, número 3. Ele só poderia responder honestamente, conduzindo um experimento. Que tipo de experimento? Franca se aproximou com curiosidade. Seus olhos, parecendo lagos cintilantes, examinaram os ratos antes de ela soltar uma risada. Sua irmã lhe ensinou a fazer experiências em ratos. Você está se referindo a ratos de laboratório. Lumian achou fácil conversar com Franca. Muitas palavras não exigiam maiores explicações. Ele então disse, Genano lhe informou que depois de me livrar do pervertido, obtive 3 latas de metal. Um deles continha gás que poderia deixar as pessoas inconscientes. Eu o esgotei quando eliminei o Merite. A segunda lata continha um estimulante gasoso e ainda sobrou uma boa quantidade. A terceira lata contém um líquido. Não tenho certeza de suas propriedades. Por isso, fiz experiências com esses ratos. A compreensão surgiu no rosto de Franca. Então, é uma sobra daquele pervertido. Ela então perguntou com antecipação, poderia ser um afrodisíaco. Por quê? Você compartilha meus pensamentos, madame. Lumian gesticulou em direção ao rato guinchante, achando graça na situação. Não parece. Você parece um pouco desapontado. Franca não escondeu seus sentimentos e soltou um suspiro. De fato. Se fosse realmente um afrodisíaco, quão intrigante seria. Se fosse realmente um afrodisíaco, para que você gostaria de usá-lo? Lumian de repente passou a suspeitar que Franca pretendia fazer algo com Jena. Franca olhou para ele. Droga, você está me acusando em sua mente. Você acha que não tenho limites morais? Espero que seja um afrodisíaco. A minha principal curiosidade reside em experimentar os seus efeitos e eficácia. Eu mesmo consumiria um pouco e pediria a Gardner que experimentasse também. Se suas amantes desejarem, elas também poderão participar. Você entende os prazeres do flerte e da diversão? Ponto. Lumian ficou momentaneamente sem palavras. Depois de alguns segundos, ele respondeu, vocês, trerianos, certamente são excelentes nos jogos. Não sou treriano, retrucou Franca, mas concordo com sua afirmação. Ela voltou seu olhar para a vasilha de metal nas mãos de Lumian. Devo ajudá-lo a descobrir suas propriedades. Você não está preocupado com os perigos? Lumian ficou um tanto surpreso. Permanecia incerto se este frasco de líquido era um veneno de ação lenta ou um recipiente para maldições. Franca riu e respondeu, você realmente precisa complementar seu conhecimento sobre misticismo. Pretendo empregar adivinhação. As bruxas possuem habilidades divinatórias consideráveis. Os grimórios de Aurore não faziam menção a isso. Eles documentaram apenas a poção da bruxa, que causa a transformação de gênero. Especula-se que toda bruxa é excelente em feitiços. Sim, aqueles proficientes em feitiços não deveriam faltar em adivinhação. Lumian entregou a vasilha cheia de líquido para Franca. Franca caminhou até a beira do beco e parou atrás de um prédio de 5 andares. Ela estendeu a mão direita e traçou para frente, e para trás na janela de vidro escuro. Simultaneamente, ela recitou suavemente algo em Hermes. Mesmo com a audição apurada de Lumian, ele só conseguiu captar algumas palavras. Espiritualidade. Inquérito. Resposta. Alguns segundos depois, a janela de vidro escureceu e aprofundou-se, como se conduzisse a um mundo enigmático e desconhecido. Franca recuou, ergueu um recipiente de metal e falou em Intis, qual é a finalidade do líquido dentro? Das profundezas da janela de vidro, uma voz idosa respondeu, induz uma vontade de confessar. Franca sentiu, expressou gratidão e concluiu a adivinhação. Quando a janela de vidro voltou ao seu estado original, ela se virou para Lumian e declarou, parece ser uma mistura semelhante a um soro da verdade. Soro da verdade? Lumian perguntou. Aurore nunca mencionou tal termo. Franca explicou casualmente,
É um soro que obriga as pessoas a falarem a verdade. Uma vez desencadeado o desejo de revelar os seus segredos, juntamente com o interrogatório do interrogador, embora possa haver uma quantidade razoável de disparates, torna-se extremamente difícil mentir. O que eles pronunciam deve resultar dos seus desejos mais íntimos. Confiando seus desejos, semelhante às outras habilidades do pervertido, envolvendo diversos anseios humanos, como esperado de um benefício da árvore-mãe do desejo. Isso pode ser bastante útil para um Beyonder como eu, que não tem proficiência em comunicação espiritual e adivinhação. Lumière recuperou a vasilha metálica de Franca. Franca olhou ao redor e perguntou com um sorriso, por que você escolheu a Rue des Blusas Blanches para o experimento? Suas atividades não deveriam estar centradas na Avenue du Marché e na Rue Anachi. Lumière não escondeu nada. Aluguei uma casa segura aqui para proteger os grimórios da minha irmã. Temo que eles possam ser danificados se eu for o alvo. Muito cauteloso, Franca assentiu com aprovação. Sua irmã tem sorte de ter um irmão como você. Eu também tive um irmão. Ele era vaidoso, gostava de exibir suas habilidades e carecia de praticidade. Eu ansiava por lhe ensinar uma lição todos os dias. Ela parou no meio do caminho, seu olhar caindo sobre suas botas vermelhas. Costumava ter. Isso significa que ele não está mais presente. Lumière percebeu profundamente o que Franca quis dizer e prontamente entendeu a razão por trás de seu súbito desânimo. Depois de alguns segundos, o sorriso de Franca voltou. Sua irmã deve confiar em você também. Caso contrário, ela não teria revelado nossa organização para você. Embora nunca tenhamos mencionado explicitamente manter a sociedade de investigação em segredo das nossas famílias, quase ninguém o revela. Afinal, Franca ficou em silêncio mais uma vez, seu sorriso assumindo um tom amargo. Afinal, o que? Lumière ficou perplexo, mas se absteve de perguntar. Em vez disso, ele simplesmente elaborou o raciocínio de Aurore. Fomos apanhados numa calamidade naquela altura, sem saber quem sobreviveria e quem pereceria. É por isso que minha irmã me revelou alguns segredos, esperando que eles fossem úteis no futuro. Entendido. Franca assentiu, recuperando a compostura. Ela sorriu e comentou, pensei que você tivesse vindo à Rue des Blouses Blanches em minha busca, ansioso para aprender sobre o misticismo. É tarde demais agora. Lumière já estava se sentindo cansado. Franca estalou a língua e riu. Eu não farei nada com você. É muito louco e vergonhoso me envolver em tais atividades com alguém que conhece meu verdadeiro gênero. É assim mesmo. Eu tinha medo de que, uma vez que você se acostumasse, a vergonha só aumentasse a sua excitação. Lumière suspeitava que Franca, que poderia ser influenciada pela noção de a vida é curta, por que não tentar, se envolveria em imprevistos mais esforços. Depois de se despedir da Demonês, ele retornou à Berge du Coq d'Oré. Nada de marcante ocorreu no Le Marché du Quartier du Gentleman até quinta-feira. Às 20 horas, Lumière chegou ao número 19, da Rue Scheer, na Avenue du Boulevard, e encontrou o Sr. K no porão. O Sr. K gesticulou em direção aos 3 assistentes que seguravam bandejas de prata atrás dele e declarou, há um total de 3 itens místicos, cada um com preços entre 15 mil veludo e 20 mil. Faça sua seleção. Capítulo 183, 3 itens. Ao entrar no porão, os olhos de Lumière imediatamente caíram sobre 3 placas de prata, contendo os itens. Havia uma luva branca despretensiosa, um par de óculos com armação dourada e cor de chá e um botão dourado brilhante. Observando o interesse de Lumière pelos objetos místicos, o Sr. K, sentado em uma poltrona vermelha, apresentou-os em voz baixa e rouca. Essa luva é Circus. Concede a você algumas habilidades místicas fracas, mas peculiares. Ele pode conjurar uma rajada de vento, criar neblina e usar rajadas de luz para atrapalhar a visão do seu alvo. Ao tocá-los, você pode congelar seus inimigos. Você também pode abrir a maioria das portas sem chave. Pode até guiá-lo através de paredes sólidas. Essas técnicas atendem à sua necessidade de misticismo, mas lembre-se, carregá-las fará com que você se perca com mais frequência. E às vezes, perder-se traz infortúnio. O preço é 18 mil veludo. Parece o caminho do malandro da sequência 8 do aprendiz mencionado nos Grimórios de Aurore. Embora os poderes não sejam formidáveis, se usados como suporte ao lado de armadilhas ou minhas habilidades de combate corpo a corpo e tiros de revólver, eles podem produzir resultados milagrosos.
Lumière encontrou consolo nos efeitos positivos da luva Circus, compensando sua falta de misticismo e desamparo em determinadas situações. No entanto, os efeitos negativos foram terríveis. Para os caçadores que dependiam de rastreamento e descoberta de caminhos, perder o caminho frequentemente significava perder totalmente suas forças. O infortúnio poderia atacar a qualquer momento, mesmo sem usar a luva. Apenas tê-lo no bolso afetaria Lumière. K voltou sua atenção para os óculos, marrons com aros dourados e se dirigiu a Lumière. Você se lembra da pintura da reunião? Pintura. A mente de Lumière imediatamente conjurou a imagem da vertiginosa pintura a óleo. A pintura, supostamente criada por um Beyonder antes de sua morte, ostentava cores vibrantes, um padrão peculiar e uma cena alucinatória. Parecia que o artista havia enlouquecido antes de morrer. Eu faço. Lumière assentiu. Sr. K continuou, depois que o dono da pintura faleceu, seus atributos Beyonder junto com um estranho poder se fundiram em seus óculos, criando um item místico único. Permite ao usuário perceber coisas invisíveis a olho nu. Ocasionalmente, pode-se vislumbrar a verdade deste mundo até certo ponto. As palavras de advertência de Aurore ecoaram na mente de Lumière. Não veja o que não deveria ver, não dê ouvidos ao que não deveria ouvir. Internamente, Lumière não pôde deixar de criticar. Esse par de óculos não está fazendo exatamente o oposto. É como uma arma de autodestruição. Esses itens parecem não ter nada a ver com minhas duas necessidades. Sr. K olhou para Lumière, sua voz ainda baixa e rouca no porão confinado. Ao perceber o mundo de uma perspectiva diferente testemunhar o que antes era invisível, o usuário será tomado por uma necessidade incontrolável de pintar. Cada pintura produzida possuirá efeitos sobrenaturais. Por exemplo, a pintura de um oceano fará com que os espectadores se sintam como se estivessem se afogando. Na mesma linha, se você aplicar vários cosméticos no rosto em vez de pintar na tela, poderá conseguir um excelente disfarce. Qualquer pessoa que examine seu rosto ficará convencida de que é sua verdadeira aparência, ainda que temporariamente. Lembre-se, depois de pintar um novo rosto, evite se olhar no espelho. Caso contrário, você acreditará que é você mesmo. Lenta mas seguramente, seu corpo e sua mente se transformarão até que você se torne uma pessoa totalmente diferente. Da mesma forma, você não pode sustentar esse semblante recém-descoberto indefinidamente. Depois de um período de 3 horas ou mais, seu senso de identidade sucumbirá gradualmente à sua influência, até que você acredite sinceramente que é o mesmo. Ao analisar o possível domínio Beyonder do item místico, Lumière não pôde deixar de especular. Parece semelhante à hipnose e às sugestões da via do psiquiatra, mas difere muito em outros aspectos. Considerando o falecimento do pintor, poderia ser um poder ou aura deixada por um deus maligno. O Sr. K fixou o olhar nos óculos marrons. Você provavelmente pode supor seus efeitos negativos. Ver o que deveria permanecer invisível e perceber a verdade do mundo sem proteção adequada expõe você a perigos desconhecidos. Talvez, um dia, você encontre uma morte peculiar como a do pintor, deixando para trás uma pintura enigmática. O preço é 15.000 veludor. Correspondendo a um advogado da série 9? O aspecto crucial reside no poder peculiar que lhe está associado. Sim, não reflete totalmente as habilidades de um advogado. Os grimórios de Aurore descrevem os advogados como mestres da eloquência e do raciocínio, adeptos de descobrir brechas nas regras e explorar as fraquezas de seus oponentes. Eles criam uma atmosfera vantajosa para alcançar a vitória final. Eles podem influenciar julgamentos, pensamentos e conclusões por meio de palavras, ações e processos estabelecidos. Além disso, eles se destacam na utilização do poder da ordem. Lumière revisou mentalmente o conhecimento místico relevante. No entanto, ele permaneceu incerto sobre a característica de advogado, principalmente sobre como aproveitar o poder da ordem. Aurore também não tinha conhecimento a esse respeito. Em essência, os óculos marrons com aros dourados atendiam à necessidade de Lumière de melhores disfarces. Eles também forneciam meios místicos que exigiam preparação, mas eram menos problemáticos do que os elaborados rituais do monge Desmola. O único problema era sua natureza perigosa. Lumière contemplou, mas não chegou a uma decisão final. Ele esperou que o Sr. K apresentasse o botão dourado. Em pouco tempo, a voz rouca do Sr. K ressoou novamente. Chama-se Flare. Originou-se de um suplicante da luz falecido.
Ele concede buffs adicionais, como coragem e força através do canto. Ele permite que você sinta a presença de criaturas mortas-vivas e entidades malignas. Você também pode empregar feitiços e rituais do domínio do sol, tornando-os altamente eficazes contra almas mortas-vivas e alvos semelhantes. Depois de usá-lo, você se sentirá compelido a cantar. A escuridão e o frio tornam-se insuportáveis e você ansiará pela luz do sol e pelo calor. Se você não o remover depois de meia hora, você se tornará um seguidor devoto do eterno sol ardente, elogiando sinceramente o sol. O preço é 20.000 veldor. Se isso puder resolver meu problema de resistir aos mortos-vivos, os efeitos negativos serão suportáveis. O problema está nos alvos viáveis limitados. Lumian ponderou profundamente, dividido entre qual item escolher. Seu raciocínio sugeriu optar por Flare ou Circus, mas ele não conseguiu fazer uma escolha decisiva. Os óculos marrons com aros dourados atendiam a ambas as suas necessidades e eram sua opção preferida. Ao usá-los apenas antes de se disfarçar e criar pinturas com efeitos sobrenaturais em um ambiente seguro, ele poderia efetivamente evitar a maioria das consequências negativas. Assim, evitaria presenciar coisas que não deveria e a chamada a verdade do mundo. Em essência, não era um item que precisasse ser usado constantemente. Lumian poderia escolher o momento oportuno para utilizá-lo. Dessa forma, ele poderia construir proativamente uma barreira espiritual, filtrando anomalias, semelhante a quando executou a dança de invocação. Considerando seu celo, as coincidências de inevitabilidade e ocasional dança de invocação, Lumian não acreditava que uma característica adicional pudesse piorar a situação. Eu quero esses óculos. O Sr. K apareceu, surpreso com a escolha de Lumian. Depois de alguns segundos, ele perguntou, você tem certeza? Tenho certeza. Lumian pegou uma pequena sacola de pano cheia de notas e contou meticulosamente 15.000 veldor. Sr. K absteve-se de mais persuasão, emitindo uma risada rouca. Você é ainda mais louco do que eu imaginava. Havia uma pitada de admiração em seu tom. Instruindo o atendente a aceitar os 15.000 veldor e entregar os óculos marrons a Lumian, o Sr. K assentiu e comentou, você pode fazer um teste aqui. É bastante seguro. Lumian acariciou a moldura e descobriu que o material aparentemente metálico tinha uma estranha textura emborrachada. Vou apelidá-lo de óculos do Inquisidor Misterioso. Lumian ponderou, relembrando o caminho Beyonder de sua irmã. No momento seguinte, ele colocou os óculos marrons de aros dourados na ponta do nariz. Quase instantaneamente, ele contemplou uma infinidade de cenas de vários ângulos. O teto manchado, manchas de sangue nos cantos, as costas do Sr. K que deveriam estar fora de vista e os atendentes parados no corredor. Lumian também avistou uma mancha de escuridão, uma silhueta, um olhar emanando de uma fonte desconhecida e um rosto escondido nas sombras. Sob o capuz havia cabelos pretos e emplumados, feições delicadas, olhos fundos, orbes escuros e pele eterna, visível apenas de baixo. Essa é a cara do Sr. K. Lumian experimentou uma revelação repentina. Imagens de diferentes perspectivas inundaram sua mente, deixando-o tonto. Seu estado de espírito tornou-se cada vez mais anormal e um desejo insaciável de capturar tudo o dominou. Apressadamente, Lumian removeu os óculos do Inquisidor Misterioso e sua visão voltou ao normal. No entanto, a compulsão para desenhar permaneceu dentro dele. Exalando profundamente, ele declarou, é tolerável. O Sr. K ofereceu um breve aviso, tente empregá-lo em situações familiares e seguras. Depois de se despedir do Sr. K e partir da sede do psíquico, Lumian embarcou em uma carruagem de volta ao Le Marché do Quartier do Gentleman. No caminho, ao passar pelo Quartier de la Cathédrale Commémorative, um pensamento lhe ocorreu. Preciso reunir algumas telas, pincéis e tintas. Embora minhas habilidades sejam limitadas a esboços e não sejam particularmente excepcionais, a qualidade da pintura não deve influenciar os efeitos sobrenaturais associados. Talvez, quanto mais distorcido e grotesco parecer, melhor será o resultado. 15 minutos depois, Lumian desceu da carruagem antes do previsto e localizou uma loja especializada em materiais para pintura a óleo. Ao ouvir o preço, ele não pôde deixar de perguntar, o quê? 160 veldor. Uma única tela custa 160 veldor. Capítulo 184, Pintura.
Quando Lumière voltou ao auberge do Coq d'Oré, sua mente ainda estava ocupada com o custo exorbitante dos materiais de pintura. Entre seus colegas da Salle de Balbrise, o salário mensal de Charlie como garçom era considerado decente. No entanto, ele levaria 2 meses renunciando a comida e bebida apenas para comprar um único rolo de tela. Lumière não podia deixar de ver os pintores como um grupo indigente. Como eles poderiam pagar telas, pincéis, tintas, molduras de madeira, modelos, humanos e todas as outras despesas que acompanhavam seu artesanato? Talvez eles dependessem do apoio financeiro de suas famílias apenas para sobreviver. Afastando esses pensamentos, Lumière fechou a porta atrás de si e colocou cuidadosamente a pilha de itens sobre a mesa de madeira. Eventualmente, ele se resignou ao fato de que não podia comprar telas adequadas. Em vez disso, ele se contentou com os pincéis, tintas, papel e outras necessidades mais baratas. A verdade é que Lumière não aspirava a ser pintor nem ter o seu trabalho exposto numa exposição. Ele simplesmente precisava de um médium para imbuir o poder sobrenatural, obtido dos óculos do Inquisidor misterioso. A qualidade da tinta, a possibilidade de rachar, o desbotamento com o tempo, ou mesmo suas habilidades de pintura eram questões sem importância. E assim, Lumière gastou um total de 30 beryl d'or, adquirindo seus modestos suprimentos. Misturando uma paleta de cores vibrantes e desenrolando uma folha flexível de papel branco, Lumière se preparou para o ritual que teria pela frente. Com a adaga de prata santificada em mãos, ele construiu uma parede de espiritualidade dentro da sala 207. Sua intenção era explorar o que poderia desenhar e observar os efeitos que isso produziria. Com base na reação do mensageiro da Senhora Maga no auberge do Coq d'Oré, Lumière supôs que não havia nada de particularmente anormal neste lugar. A única questão notável parecia ser a abundância de percevejos. A situação difícil de Suzanne Matisse provavelmente teve sua origem no Théâtre de l'Ancienne Cage à Pigeons ou talvez até mesmo em uma caverna subterrânea. Respirando lentamente, Lumière recuperou os óculos marrons com aros dourados e colocou-os cuidadosamente na ponta do nariz. Num instante, o mundo a seu redor pareceu girar, como se ele tivesse despencado do céu para as profundezas da terra. Durante essa viagem desorientadora, Lumière contemplou o motel invertido com seus ocupantes movendo-se de maneira semelhante, um bar subterrâneo, raízes de árvores e solo estendendo-se abaixo da superfície, ratos espreitando nos cantos e vermes correndo. Ele caiu cada vez mais fundo, suportando a sensação nauseante de leveza. E então ele avistou uma imensa rede de raízes verde-acastanhadas que se estendia em todas as direções, alcançando a distância e desaparecendo no vazio. Hugo. Lumière quase expeliu o conteúdo de seu estômago. Os restos do jantar inacabado subiram até sua garganta, ameaçando escapar. Rapidamente, ele removeu os óculos do Inquisidor misterioso e lutou contra a vontade de vomitar. Alimentado por um desejo insaciável de desenhar, Lumière pegou um pincel, mergulhou-o na tinta e começou a desenhar na tela em branco. Sem que ele soubesse, sua espiritualidade infundiu no pincel um vigor crescente. Depois de alguns minutos, Lumière interrompeu seus golpes e contemplou sua criação. O que diabos eu desenhei? A pergunta ecoou em sua mente. Após observação cuidadosa, ele conseguiu discernir o tema de sua obra, uma casa triangular de tonalidade azul acinzentada, com telhado adornado com árvores verdes e chuva parecida com a lama. Lumière olhou para a pintura por um momento e de repente sentiu uma sensação de coceira nas costas da mão. Incapaz de resistir, ele coçou-o, apenas para ver sua pele ficar vermelha e inchada, acompanhada de uma coceira generalizada. Poderia ser esta a influência beyonder da pintura. O coração de Lumière agitou-se quando ele desviou o olhar, tentando acalmar a irritação através da fricção de suas roupas. Mas seus esforços foram em vão e ele não pôde deixar de coçar mais algumas vezes. Ao desviar o olhar do grafite infantil de uma pintura a óleo, a coceira diminuiu gradualmente e acabou desaparecendo. A vontade de pintar também desapareceu. Ele se virou e contemplou os detalhes. Tenho que olhar para a pintura por pelo menos 3 segundos antes que meu corpo coce. É um desafio usá-lo em batalha. Não posso simplesmente colar na cara, posso? Se usá-lo como uma armadilha, pode ter alguma utilidade. Será que existe alguma pintura que possa ser usada sem chamar a atenção do alvo? Após cuidadosa consideração, Lumière decidiu fazer outra tentativa. Ele vestiu os óculos do Inquisidor misterioso mais uma vez e a experiência foi quase idêntica.
No entanto, desta vez ele também vislumbrou uma escuridão profunda e figuras sombrias movendo-se dentro dela. Em meio às ondas de náusea, Lumian tirou os óculos marrons de aros dourados, pegou uma nova folha de papel e pegou um pincel. Desta vez, ele não se rendeu aos traços impulsivos, mas se concentrou em visualizar o que desejava e se esforçou para aproximar o desenho da imagem em sua mente. Com esta abordagem, Lumian criou um sol vermelho dourado, rodeado por um círculo vibrante de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Quando ele terminou, o quarto 207 esquentou repentinamente e o frio do ar se dissipou. Parece ter um simples efeito de exorcismo. Lumian não tinha certeza. Ele sentou-se na beira da cama, observando atentamente as mudanças. Com o tempo, o calor, que inicialmente evocava inquietação e desconforto, começou a desaparecer. Lumian tentou dobrar a pintura, mantendo as costas voltadas para fora. O calor desapareceu prontamente e a perda da essência espiritual dentro da pintura diminuiu para um ritmo quase imperceptível. Devo ser capaz de preservá-lo por cerca de 2 meses. Quando desdobrado, ele só pode ser usado por no máximo 3 dias. Sim, isso é semelhante a um método alternativo de criação de armas Beyonder. Lumian estimou, relembrando suas experiências anteriores. Desenhar 2 pinturas em rápida sucessão colocou um fardo considerável em sua espiritualidade. Depois de uma pequena pausa, Lumian prosseguiu com seu terceiro experimento. Desta vez, ele passou a usar ferramentas de pintura relacionadas à maquiagem. Colocando os óculos do Inquisidor misterioso mais uma vez, ele se preparou para a sensação de espiralar nas profundezas. No meio disso, Lumian avistou várias figuras indistintas espreitando nas sombras. Retirando o item místico, ele começou a espalhar diversas substâncias no rosto, traçando cuidadosamente linhas com auxílio da janela de vidro, que era iluminada pela luz da lâmpada de carboneto. Semelhante à sua tentativa anterior, Lumian fez um esforço para manter o controle sobre sua maquiagem, mas, ocasionalmente seus instintos assumiam o controle. Refletindo no espelho, ele viu sua aparência ficar desgastada e abatida. Suas sobrancelhas pareciam desgrenhadas, as maçãs do rosto um pouco mais pronunciadas e os lábios um pouco mais cheios. Parecia que ele estava olhando para um estranho. Desviando rapidamente o olhar, ele puxou a cortina para esconder o resultado de sua pintura. Depois de guardar as pinturas de coceira e sol junto com as diversas ferramentas, Lumian decidiu que era hora de se aventurar e verificar os efeitos. Ao se dirigir para a sala de Balbrise, ele notou Jenna fazendo gestos extravagantes enquanto cantava a plenos pulmões, e Charlie, que acabara de entregar algumas bebidas na periferia da pista de dança. Os bandidos não prestaram atenção a Lumian e nenhum deles o chamou de chefe. Sentindo uma sensação de alívio, Lumian caminhou até o lado de Charlie, deu um tapinha amigável em seu ombro e sorriu. Boa noite. Charlie, vestido com uma camisa branca e colete preto, virou-se, retribuindo o sorriso ao perguntar: Boa noite, senhor. Você gostaria de algo para beber? Deliberadamente, Lumian perguntou: Você não me reconhece? Pego de surpresa, os olhos de Charlie se arregalaram, e, por alguns segundos, ele olhou para a luminária a gás distante na parede. De repente, um sorriso se espalhou por seu rosto e ele exclamou surpreso: É você! Louvar o sol! Quanto tempo se passou desde a última vez que nos encontramos? Aguarde só um momento. Irei até você assim que não estiver tão ocupado. Charlie apontou para o balcão do bar e se despediu de Lumian. As habilidades de atuação desse garoto são bastante impressionantes. Lumian riu satisfeito. Ele nem reconheceu seu próprio patrão, eu. Desviando o olhar, Lumian se aproximou do palco de Jenna, esperando pacientemente que ela terminasse de cantar uma música repleta de letras vulgares. Assim que Jenna terminou de recolher as moedas de cobre e prata do palco e desceu, Lumian cumprimentou-a ansiosamente e exclamou: Você cantou magnificamente. Posso te oferecer uma bebida? Jenna imediatamente assumiu uma expressão cautelosa. Desde o incidente com aquele pervertido Edsei, ela não podia se dar ao luxo de ser descuidada com qualquer membro da audiência que se aproximasse dela. Ela se preocupou em encontrar outra situação desagradável. Por alguns segundos, ela examinou o rosto de Lumian e forçou um sorriso para esconder sua cautela. Devo preservar minha voz para minha próxima música. Ajude-me tomando outra bebida. Com uma piscadela, Jenna se aproximou dos 2 mafiosos que guardavam o palco, buscando ajuda.
Os mafiosos não ousaram ofender Joey Diva, que, segundo rumores, era seu chefe e amante de botas vermelhas. Dando um passo à frente, eles se posicionaram entre Lumian e Jenna. Aproveitando a oportunidade, Jenna foi até o salão perto do balcão do bar. Antes de sair, ela olhou para a cor do cabelo de Lumian e examinou seu rosto atentamente por um momento. Ela murmurou para si mesma: caramba, isso é algum tipo de tendência da moda agora. Lumian alegremente desviou o olhar e virou-se para a escada que levava ao café. Os dois mafiosos vigilantes que guardavam a área o detiveram. Muito zeloso. Lumian sorriu e respondeu: só vou tomar um café. Depois de observar Lumian de perto por alguns segundos, os dois mafiosos se afastaram. Entrando no café e percebendo que Louis e Sarkota não tinham nada para fazer, Lumian foi até o banheiro. Ele não ousou se olhar no espelho. Em vez disso, ele jogou água da torneira no rosto e esfregou algumas vezes, removendo gradualmente a maquiagem. Quando terminou, olhou para o espelho e viu seu reflexo pálido e cansado olhando para ele. Isso esgota um pouco a minha espiritualidade. Até pintei 2 obras antes, Lumian pensou consigo mesmo, recuperando a compostura antes de sair do banheiro. Louis olhou ao redor e levantou-se surpreso. Chefe. Quando você voltou? Agora mesmo, respondeu Lumian, apontando para o corredor. Vou descansar um pouco. Entendido, chefe. Louis e Sarkota responderam obedientemente, abstendo-se de questionar mais. Lumian entrou em seu quarto, obrigou-se a se refrescar e se acomodou na cama, adormecendo. Em seu sonho, ele experimentou a insuportável sensação de queda livre do ar em direção ao solo. Quando ele despencou, a terra abaixo dele se abriu inesperadamente, revelando um mar de chamas furiosas. Lumian sentiu uma dor lancinante e penetrante em sua mente. Ele abriu os olhos, sentando-se e ofegando. Naquele momento, a sala estava envolta em escuridão e silêncio. Apenas um leve brilho do luar carmesim filtrava-se através das cortinas, lançando uma luz fraca sobre a mesa ao lado da janela. Capítulo 185 – Mercadorias desaparecidas. Por que tive esse sonho? Parecia assustadoramente real. Lumian se recompôs e avaliou sua condição, mas não encontrou nada de errado. No entanto, em seu sonho, ele sentiu como se estivesse usando mais uma vez os óculos do Inquisidor Misterioso, e eles revelaram ainda mais. Depois de ponderar um pouco, Lumian suspeitou que os efeitos negativos de usar os óculos do Inquisidor Misterioso 3 vezes seguidas ainda persistiam. Eles pareciam ter penetrado em seu subconsciente, manifestando-se em seu sonho dentro dos limites da Salle de Balbrise, um antigo cemitério. Parece que algo está realmente errado abaixo da superfície aqui. Lumian suspirou interiormente. Levantou-se da cama, vestiu o casaco e resolveu passar a noite em outro lugar para testar sua hipótese. Sob o manto da escuridão, com a Salle de Balbrise desprovida de qualquer iluminação, Lumian seguiu as sombras ao longo da estrada e voltou ao albergue do Coq Doré, com a entrada principal trancada. Para Lumian, isso não representou nenhum obstáculo. Ele não tentou despertar a irritada Madame Feus batendo na porta. Em vez disso, ele circulou para o lado, traçou o cano e subiu na varanda do 2º andar. No quarto 207, Lumian dormiu até às 6 da manhã. Ele teve apenas 2 sonhos, comuns e esporádicos. Então, foram de fato os ossos antigos enterrados nas profundezas da Salle de Balbrise que desencadearam os poderes residuais dos óculos do Inquisidor Misterioso dentro de mim. Lumian sentou-se, uma mistura de alegria e decepção tomando conta dele. Seu plano original era usar os óculos do Inquisidor Misterioso para criar 1 ou 2 pinturas sobrenaturais por dia, acumulando-as para necessidades futuras. No entanto, parecia que o uso frequente dos óculos era desaconselhável. Ele teria que esperar até que os efeitos negativos persistentes se dissipassem antes de tentar novos experimentos. Caso contrário, ele arriscou que algo terrível e bizarro acontecesse ao longo do tempo, possivelmente levando a uma morte estranha, semelhante à do advogado que havia deixado os óculos para trás, deixando para trás apenas uma misteriosa pintura a óleo com efeitos anormais duradouros. Esta noite, dormirei na Salle de Balbrise e verificarei se os efeitos negativos se dissiparam. No futuro, devo abster-me de usar os óculos mais de 2 vezes num curto espaço de tempo. Estes são os detalhes que o Senhor. Sim, devo experimentá-los em primeira mão. Somente através da experiência em primeira mão posso realmente compreender.
Lumian levantou-se energicamente e foi até o banheiro para se refrescar. Ainda cedo, muitos dos inquilinos ainda estavam na cama e a manhã continuou tranquila, desprovida do habitual clamor pelo acesso ao banheiro. De vez em quando, Madame Fell subia as escadas para inspecionar os hidrômetros de cada andar, garantindo que ninguém desperdiçasse o precioso recurso. Foi assinado um contrato entre o Auberge du Coq d'Oreille e a Imperial Water Supply Company, estipulando uma ração diária não inferior a 250 litros e não superior a 500 litros de água. O custo foi de 100 veludos por ano. Sem pressa, Lumian caminhou até o café na Rue des Blouses Blanches. Ele se deliciou com guloseimas deliciosas como biscoitos sablé e brioche, ou uma variação mais suave de croissants. Depois, procurou um local para fazer exercícios. Ao retornar ao Auberge du Coq d'Oreille, ele avistou Charlie, vestindo uma camisa de linho e calças pretas, sentado nos degraus do lado de fora da entrada, saboreando um bocado de bolo de carne acompanhado de um apple esqueixor. Tão cedo? Lumian perguntou com um sorriso brincando em seus lábios. Sally de Balbrise fechou as portas às 2 horas, e amanhã ainda não chegava às 8h30 sem saber se deveria levantar-se apressadamente e cumprimentar seu empregador ou iniciar a habitual conversa casual. Charlie hesitou por um momento antes de se levantar, com um sorriso tímido no rosto. Acho que vou dormir um pouco mais antes de voltar para o salão de dança. Eu não acho que posso continuar fazendo isso. Acho que deveria haver algum tempo em que não tivéssemos que dormir ou trabalhar. Caso contrário, parece. Sally de Balbrise abriu às 10h30. Parece que somos meras máquinas construídas para o trabalho, desprovidos de uma vida para chamar de nossa. Lumian terminou a frase de Charlie, ajudando-o. Exatamente. Isso é certo. Charlie concordou. Você é um indivíduo bastante refinado, sabe? Às vezes, você nem parece um mafioso. Quero dizer, não como o líder da máfia de Savoy. Você parece mais civilizado. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, eu estaria estudando em uma universidade no Quartier de la Cathédrale Commémorative. Eu passaria um tempo conversando com meus colegas de classe e explorando as profundezas do subterrâneo de Trier. O coração de Lumian afundou quando ele concentrou sua atenção em Charlie. Este foi o método que ele usou para observar se o problema de Suzanne Matisse ainda persistia e quando surgiria. O que você está olhando? Charlie gaguejou nervosamente. Você vê algo errado? Lumian aliviou sua preocupação. Sua sorte parece relativamente normal e estável. Ele sorriu, levantando a mão direita e acenando pelas costas de Charlie. Bom dia, Susana. Charlie se virou, os olhos bem abertos, examinando cada detalhe. Alguns segundos depois, ele exalou e se virou, forçando um sorriso. Ele se dirigiu a Lumian. Você está brincando comigo de novo. Esse nome continuou sendo um pesadelo assustador do qual ele não conseguiria se livrar tão cedo. Estou fortalecendo sua resistência mental. Dessa forma, se algo realmente acontecer, você não entrará em pânico e não será capaz de encontrar uma solução. Lumian deu um tapinha sério no ombro de Charlie. Momentos antes das 10h30, Lumian voltou para a sala de Balbrise. Após sua chegada, Louise e Sarcota se aproximaram simultaneamente, suas vozes se fundindo enquanto falavam. Chefe, algo está acontecendo. Qual é o problema? Lumian perguntou com um sorriso, aparentemente alheio à ansiedade e desconforto que irradiavam de seus dois subordinados. Louise olhou para a escada, baixando a voz. Botas vermelhas, gigante e rato estão todos aqui. Deve ser algo sério. Cada líder presente. Lumian ponderou sobre suas ações recentes e achou difícil acreditar que não tivesse ofendido todos os líderes da máfia de Savoy. Tenho me comportado da melhor maneira nos últimos dias. De fato, Louis confirmou com um aceno solene. Lumian subiu as escadas do segundo andar com indiferença, onde Frank e os outros aguardavam. Frank havia trocado o calçado por botas vermelhas mais escuras. Ela usava calças claras e uma saia escura da moda que ganhou popularidade entre recentemente. Completando seu conjunto estava um traje formal mais masculino. Com a perna direita cruzada sobre a esquerda, Franca sorriu para Lumian enquanto ele se aproximava. À sua direita estava o Barão Brignais, vestido com um terno formal e cartola. À sua esquerda estava um homem de rosto esguio, que mal chegava a 1,6 metros de altura, ostentando um par de bigodes de rato.
Ele usava uma camisa marrom escura que era curta, em seu cabelo grosso e preto acinzentado emoldurava seu semblante. Seus olhos azuis escuros revelaram um traço de ansiedade. Rato Gisto, o barão Brignais apresentou cortesmente Lumière ao homem de rosto fino. O barão Brignais então apontou para o homem sentado à sua frente. Palma de sangue preta. Black possuía cabelos castanhos, olhos azuis e rosto redondo. Ele parecia ter 30 e poucos anos e tinha um sorriso caloroso que dificilmente lembrava de um líder de máfia. Vestido com trajes mais voltados para a formalidade, suas mãos eram grandes, com ossos claramente definidos sob a superfície. Ele segurava um charuto que fumegava lentamente. Bom dia a todos. Lumière arrastou uma poltrona para mais perto e se acomodou, posicionando-se a quase 1 metro de distância da mesa, assumindo o ar de quem está no controle. Gigante Simon olhou para ele, deu uma tragada no cigarro e exalou uma nuvem de fumaça azul acinzentada. Cristo, encontrou alguns problemas e precisa de nossa ajuda. Que tipo de problema? Lumière dirigiu seu olhar para Rato Gisto. Gisto desempenhou um papel vital no lucrativo negócio da Salle de Balbrise. Apesar do prêmio que cobrava pela bebida contrabandeada que vendia, a falta de tributação tornava significativamente mais barata do que as lojas atacadistas de bebidas Entreer. Além disso, uma parte substancial do álcool com o qual Gisto lidava era bebida alcoólica, habilmente adornada com rótulos de marcas e origens relativamente renomadas. Rangendo os dentes, Gisto, que tinha uma notável semelhança com um rato, falou. Perdi uma remessa no subsolo. Os entregadores e acompanhantes desapareceram. Droga, meu irmão mais novo estava entre eles. Sua esposa e filho estão chorando em minha casa. Algo aconteceu em Underground. As operações de contrabando são divididas em transportadores e proteção armada. Isso mesmo. Ostatru mencionou ajudar outras pessoas a transportar livros ilícitos. Carruagens puxadas por cavalos são inúteis em Underground. Eles dependem exclusivamente do trabalho manual. Lumière assentiu sutilmente e perguntou, que tipo de mercadorias? Lote de vinho tinto e conhaque, junto com um pouco de Blackfish. Rato Gisto não pôde deixar de bater na mesa. Droga, já tomamos esse caminho inúmeras vezes. Nunca aconteceu nada, nem encontramos aquelas hienas. O termo hienas referia-se à polícia da pedreira, especializada em reprimir atividades de contrabando e manter a ordem no subsolo. Observando a confusão de Lumière, o barão Brignais explicou casualmente, Blackfish refere-se a armas de fogo. Entre os 5 principais empreendimentos lucrativos da máfia, a cadeia de abastecimento de álcool contrabandeado ficou em segundo lugar. As armas de fogo, devido à baixa demanda, foram as que geraram menor lucro. O negócio dos cassinos, que era o mais lucrativo, não era particularmente favorecido na zona comercial, dados os rendimentos modestos da população local. O dinheiro que se podia extrair dos clientes era bastante limitado. Em comparação com o jogo, que exigia inteligência, aqueles que trabalhavam o dia todo preferiam entregar-se a bebidas baratas, girar o corpo e buscar consolo na companhia de dançarinos cativantes. No que diz respeito à venda de drogas psicotrópicas, o Departamento de Polícia de Trier reprimiu-a fortemente. Após repetidas advertências da sede da Polícia do Distrito Comercial, Salle de Balbrise pôs fim a tais incidentes. No entanto, a Rue du Rossignol, supervisionada pelo gigante Simon, ocasionalmente sofreu alguns casos. Lumière virou-se para Rato Gisto e falou, algum suspeito? Nenhum, lamentou Gisto. Droga, essa rota está incrivelmente bem escondida. Além de mim e dos meus homens, ninguém no distrito comercial está ciente disso. Ele parou por um momento antes de compartilhar suas intenções. Preciso da sua ajuda para procurar pistas ao longo desse caminho, usando a sua experiência. Eu mesmo passei por isso, mas não encontrei nada. Sem esperar pela resposta de Lumière, Frank assentiu e sugeriu, vamos formar duplas para garantir a segurança durante a investigação. Certo, vou me juntar ao Ciel. Há algo que preciso discutir com ele. O olhar do gigante Simon passou entre Franca e Ciel algumas vezes antes de ele lembrar que Ciel era suspeito de dormir com a amante de Franca, traindo-a assim. Aproveitando a oportunidade para dar uma lição a Ciel, o gigante Simon acenou com a cabeça imperceptivelmente e disse para Blowdown Black, você e eu seremos uma equipe. O barão Brignais então se voltou para Rato Gisto. Vou acompanhá-lo em sua segunda viagem.
Depois que o Barão Brignais e o gigante Simon vasculharam a rota subterrânea sem sucesso, Lumian e Franca seguiram um contrabandista até o Underground Trail.